O Arquivo N vai contar a história dessa máquina que mudou a vida e o comportamento do planeta. January 27, 1926, Scottish inventor John Baird presented the first successful public demonstration of television, and the world would never be the same. Baird's television featured a spirally perforated rotating disc, which functioned as a mechanical scanner. Used with a photoelectric cell which converted light into electrical impulses, this device could break down an image into a sequence of tiny pictorial elements. The images were sent via a transmitter to a receiver, which reassembled the impulses into the picture, ready for viewing. Television was seen as the wave of the future. A televisão muda todo o tempo o nosso comportamento. Nós nos comunicamos com o mundo através dos nossos 5 sentidos. E a gente sabe por uma série de pesquisas que o sentido mais importante para a gente interagir com as pessoas, para a gente interagir com os objetos, com as marcas, com tudo que nos cerca na nossa sociedade, é o sentido da visão. A visão é tão importante que você faz decisões, você toma decisões baseadas simplesmente no que você vê. The first regular television service started in 1939, when NBC broadcast the opening ceremonies of the New York World's Fair. The same year, the first television sets were sold to the public. Try to imagine what the scale meant. A 17-inch piece of glass was a large television set. Mostly they were 12-inch pieces of glass. The reduction of dramatic material to that kind of size, as opposed to movies, which had a 40-foot image, it was absolutely a new form. The TV picture quality was getting better. Consumers could choose from over 3 dozen models, costing from $150 to $1,000. During its first year, the NBC station was on the air for an average of 2 hours a day, televising more than 1,000 programs. Television studios were set up with special lighting. The cameras, which were focused by the twist of a handle, were positioned so each one captured a different angle. The cameramen wore headphones so they could hear instructions from the director, who watched what the cameras were capturing on a monitor in the control room. All right, switch to 1. Now roll into a close-up of the string section. Now pan across the orchestra from the brass to the strings. A primeira televisão, eu me lembro quando eu era garotinha, a primeira televisão que chegou lá em casa. Meu avô era diplomata, morava nos Estados Unidos e mandou de presente pra gente uma televisão. Um advento, né? Chegou uma televisão, ninguém tinha televisão, a gente tinha uma televisão preta e branca, um caixotão enorme e tal, não sei o quê, e aquilo era um sucesso. E eu fico pensando, tinha até o tal do televizinho, né? As pessoas vinham para as casas dos que tinham televisão para poder compartilhar daquele tipo de, que eu chamo de lareira eletrônica, né? Você fica ali em volta da lareira vendo o que está acontecendo. It was so unknown as a medium that we were sort of inventing it as we went along. And that was both the thrill and the excitement and part of the danger of it. There was very considerable danger. Staging and acting rehearsal, Monday, Tuesday, Wednesday. On Thursday, the producer would arrive. At that time, I already had to have the shot lists, the camera moves, the camera cabling. Saturday, we blocked the show on camera. Sunday, we'd come in at noon, pick up the blocking, do a one run-through rehearsal, and you're on the air at 9 o'clock. The show was done from beginning to end.
L-I-V-E. So the audience was able to cope with the mistakes, the boom shadows, and the perspiration dripping off the actor's nose. And it's kind of like an audience sitting in theater. So it had a kind of an excitement. By 1956, over 2/3 of American households had at least one television set. With this explosive growth of audience came a change in the style of television programming. 18 de setembro de 1950. Maior sucesso popular dos próximos 25 anos. A televisão chega ao Brasil. Foi inaugurada às 5:30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. Hoje, Canal 4. O Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Paulo Rolim Loureiro, deu a bênção nos equipamentos que os artistas tinham ido buscar em Santos em caravana meses antes. O fundador, jornalista Assis Chateaubriand, fez um discurso. E a madrinha da cerimônia, poetisa Rosalina Coelho Lisboa, leu uma oração que começava: a televisão é essa criança desconhecida entre nós. No caso, a criança tinha um pai, Assis Chateaubriand. Há 25 anos atrás, o gênio irrequieto, que era o jornalista Assis Chateaubriand, resolveu implantar a televisão na América Latina. Houve nessa época um episódio que poucos conhecem. 2 países disputavam a primazia de ser os primeiros a ter imagem de televisão fora, nas Américas, fora dos Estados Unidos: Cuba e Brasil. Lutamos furiosamente com o denodo que caracteriza o brasileiro e conseguimos inaugurar a nossa estação de televisão, a Tempera 3 TV, a primeira estação de televisão da Rede Tupi, então exatamente 20 dias antes da televisão cubana. Começamos uma televisão que não podia deixar de ser bem caipira, tupiniquim, como costumava dizer o nosso chefe Chateaubriand. A televisão brasileira nasceu sem um suporte da indústria cinematográfica que aconteceu nos Estados Unidos. Então a televisão brasileira tem uma cultura própria, vinda do rádio, depois um pouco do teatro. Eu acredito que a televisão brasileira deu um passo diferente das outras televisões do mundo inteiro. Criou um modelo único, você acha? Criou um modelo único. Tanto tempo assim longe de ti. Minha mãe, ai meu bem, pode sim, chorei tanto também, hoje juntinho. Eu comecei na televisão em 1952, 2 anos depois da televisão inaugurada. Comecei na TV Tupi como redator. E a nossa reunião, a minha reunião com o Walter, era porque nós imaginávamos que todo o potencial que nós tínhamos na cabeça tinha que ser colocado dentro de um processo que fosse a distribuição do sinal para o Brasil inteirinho, que fosse uma rede. E nós tínhamos que ensinar as pessoas a escrever, a colocar gramaticalmente as suas ideias, não só no papel, mas gramaticalmente do ponto de vista de imagem. Essa era o formato, era a tentativa de rede e de uma linguagem. Nos anos 50, os brasileiros tinham de conhecer a criança e fazê-la crescer. Não havia know-how. A ação mágica, criativa, continuava, portanto, a ser necessária. A televisão foi implantada no Brasil sem que seus primeiros profissionais a conhecessem. Cada um trazia sua experiência em outros meios, rádio, teatro, cinema, e inventava. Era o jeito. Eu conheci o Walter em 1955, 56. Eu estava na Lintas nesse momento. Exatamente. Então, quando nós chegamos, nós vimos que para exatamente fazer o que nós tínhamos na cabeça, nós precisávamos de dinheiro. E as 2 únicas fontes eram, primeiro, o mercado publicitário e investimentos dos empresários. Os empresários vinham do rádio, ganharam a televisão, que já eram concessionários de rádio.
e não estavam interessados em investir o volume de dinheiro para desenvolver essa linguagem. Então nós tínhamos que pensar no anunciante, no veículo publicitário, para poder ter a fonte de recursos para executar um projeto. A única maneira de chegar aí era através da rede nacional. O que a televisão brasileira fez de mais importante foi criar um modelo pessoal, que pode ser, não pode ser necessariamente o melhor, mas pelo menos é diferente, né? Do ponto de vista técnico, eu acho que é uma coisa muito complexa, mas ele vai desde da utilização do videotape. Nós somos pioneiros no que chamamos Electronic Field Production. Nós somos os primeiros do mundo a iniciar por esse caminho, quando ainda não existiam equipamentos para isso. Quer dizer, a iluminação brasileira é diferente, a movimentação de câmera brasileira é diferente, os diretores brasileiros são diferentes, técnica de edição é diferente e muita coisa desenvolvida no mundo visando a utilização eletrônica de equipamentos partiu das necessidades da televisão brasileira. Em 1961, uma equipe de TV americana filma o início da construção do Muro de Berlim. Aqui estamos no setor francês de ocupação em Berlim, enfrentando uma temperatura de 10 graus abaixo de zero, a fim de proporcionar esta reportagem que batizamos de Natal cristão, Natal pagão. Esse cidadão que aqui está, ele vem todas as sextas-feiras às 10 horas, de amigos que estão do lado de lá do muro, para cumprimentá-los por meio de acenos. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui fala o seu repórteraço. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história. Com as últimas notícias da United Press e da Agência Nacional. Quantos anos, meses e dias o repórteraço ficou no ar? 18 anos, 10 meses e 9 dias. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo. Não existia rede. Cada cidade tinha o seu repórter-esso. Arnaldo Nogueira participou da primeira transmissão de TV no Rio de Janeiro em 51. Em seu programa de entrevistas, que ficou 11 anos no ar, Juscelino Kubitschek lançou-se à presidência. A minha vida é muito simples. É muito simples, mas ao mesmo tempo é uma vida digna. Neste momento eu tenho 70 anos de serviço público ininterrupto. 70 anos de serviço ininterrupto. A entrevista com o Marechal Rondon acabou com o patrocínio. Vamos interromper por um minuto para servir uma taça de Guaraná champanhe. Ele, o quê? Ah, não, eu não tomo essa porcaria, não. Isso é água com açúcar. Eu tomo Guaraná ralado em língua de pirarucu, lá na Amazônia. Tudo ao vivo, tudo podia acontecer. Essa câmera foi um negócio maravilhoso que foi inventado nos Estados Unidos. A marca dela, Bell & Howell. Mas o punho quem inventou foram os brasileiros. O punho foi inventado aqui por um amigo meu que trabalhou também na televisão, que se chama Pedro Torre. É um punho maravilhoso porque a câmera é segurada pela correia dela. E ele inventou este punho que dá mais firmeza e a mão fica livre. Então você opera ela facilmente. Pioneiros, os cinegrafistas aprendiam como fazer na hora de fazer. Qual foi a história da primeira matéria que você foi fazer como cinegrafista com ela? Aí você foi fazer uma cantora de ópera ali no Automóvel Clube, ali na Cinelândia. E é lógico, a letra sozinha, grande angular, aberto. Para chegar para fazer um close, tinha que fazer um close ao metro. Preparei a câmera. Foco aqui era foco no olhômetro, né? 1 metro, colocava ali 1 metro. Disparei a câmera, quando disparei a câmera, aquele barulhão perto da mulher lá, e caí fora, perdi a matéria. O quê? Quer saber como funciona a TV a cores? Bem, ela funciona muito bem. Fique sabendo que é tudo feito com espelhos. Uma câmera, a figura entra nela e é dividida em 3 cores primárias. Então elas entram pela tubulação, que é o que acontece para aqui só tem o primário. Por isso elas passam logo para o secundário e já ficam em condições de enfrentar o mundo.
Então elas voam como pequeninos pavões pelo ar e os fios da sua televisão pegam as cores no ar e jogam elas dentro do aparelho. Não. Cuidado para nunca juntar o fio verde com o fio azul ou vice-versa. Pode ser perigoso, você não sabe, não. A implantação da cor na TV brasileira resultou em investimentos excepcionais. A Rede Globo, para manter seu padrão de qualidade na produção a cores, comprou o equivalente a 21 milhões e 600 mil cruzeiros de novos equipamentos. Quando a gente pensa por que a televisão em cores fez uma revolução na nossa vida, é porque a gente tem que entender essa parte da psicodinâmica das cores. As cores nos transmitem sentimentos. Então você pode ter uma cor que é clara, que é uma cor alegre, uma cor para cima, tem uma cor mais escura, que é uma cor mais depressiva, tem uma cor que pega, te entusiasma, te excita, outra que te acalma. Então a gente está sempre, o tempo todo, né, trabalhando com as cores, sentindo as cores, nos emocionando com as cores, mesmo que a gente não tenha a consciência plena de que isso está acontecendo com a gente. 19 de fevereiro de 1972. Primeira transmissão em cores da televisão brasileira. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Festa da Uva. O evento teve a presença do presidente Garrastazu Azul Médici, dos artistas Tônia Carreiro e Francisco Coco. As imagens foram registradas pela TV Difusora de Porto Alegre. Nosso amigo agora é parente. Estávamos ingressando na era da TV em cores, então a gente não sabia que roupa botasse. E aí houve assim um boom, quer dizer, um exagero de cores. Foi um momento tenso. Eu me lembro que quem comandou tudo isso foi o Boni. Como sempre é ativo. Ele não gostou da minha gravata, achou a gravata muito sóbria. Então falou, um momentinho aí, pegou o carro e vapt-vupt. Foi para casa e veio lá com 4 gravatas importadas, aí escolheu uma assim, talvez, na opinião dele, mais se adequava ao momento. Era uma gravata que tinha vermelho, amarelo, verde, uma orgia de cores. Esse advento da televisão em cores foi uma coisa marcante, né, no mundo inteiro, porque te permitiu você ver a vida do jeito que ela é, do jeito que você está acostumado a ver no nosso dia a dia. Live in color, panoramic sound. RCA Victor, big color TV. Spectacular pictures, spectacular sound. RCA Victor, big color TV. Living color, true as ever, big screen color. Um programa que existiu durante todo esse tempo foi a Discoteca do Chacrinha, né? E a Discoteca do Chacrinha era uma profusão cromática, né? Uma coisa assim, muita informação, especialmente na roupa dele, que ele se fantasiava para fazer o programa, né? E era uma coisa assim muito que tinha a ver nessa coisa de explosão de cor com a característica, com a personalidade do programa, meio caótica, meio anárquica, né? E uma coisa de lazer e rápido também, né? Com novidades, etc. E que foi uma diferença muito grande. Você pega uma Discoteca do Chacrinha em preto e branco para colorido, uma diferença. Né? Cada um de nós tem os seus horários, tem os seus programas, né? Você tem a possibilidade até de gravar os programas para assistir depois. Eu acho que não dá para viver sem televisão.